e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Lembraram agora do texto? Famoso, não é? Famoso por quê? Porque essa é a referência do texto que embasa todo o nosso ano de 2025. Vivendo a Missio Dei, não é? A partir até da missão que Jesus colocou para os discípulos, ali no versículo 21, depois de ter desejado a paz, que só pode vir do Deus Todo-Poderoso. Paz seja convosco. Uma coisa é eu dizer para os irmãos: paz seja com você, Vaneide. Outra coisa é o próprio Deus na pessoa de Jesus chegar para eles e falar assim: paz seja com vocês. E disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio. E essa ordem não foi dada por Jesus aos discípulos somente. Foi dada aos discípulos porque eram os discípulos que estavam à frente. Mas ele está escrito para que nós possamos entender que essa mensagem de Cristo também é para mim, também é para você. Então, eu gostaria de falar um pouquinho mais com você sobre isso, cujo texto já sabemos, cujo o tema já sabemos, vivendo a Missio Dei. E o título da mensagem também nós conhecemos, vivendo a Missio Dei, mas só que eu gostaria de fazer um adendo aqui, colocar um elemento a mais, vivendo a Missio Dei através do livro de Gênesis. O objetivo é estar lançando agora um projeto não muito grande, um projeto pequeno, que é estar falando aos irmãos, na maioria dos domingos pela manhã, sobre como viver a Missio Dei, segundo as instruções das Escrituras, a partir do primeiro livro de Gênesis. Não que nós iremos entrar em detalhes, em super detalhes do livro de Gênesis, num domingo, porque isso é impossível, mas para que a gente possa entender o quanto nós temos de mensagem, o quanto nós temos de informações, o quanto nós temos de revelação de Deus, para que a gente possa viver a Missio Dei, porque alguém pode dizer assim: ok, como viver a Missio Dei? Que elementos eu tenho? Que condições eu tenho? Que recursos eu tenho para viver a Missio Dei? Nada mais, nada menos do que 2000 anos de história. História que é a revelação de Deus, porque Deus revela a sua vontade no dorso da história de Israel. E a gente vai ver algumas coisas nesse projeto. Nós vamos fazer isso com Gênesis, nós vamos fazer isso com Êxodos, nós vamos fazer isso com Levíticos, nós vamos fazer isso com Números, nós vamos fazer isso com Deuteronômio. Então, orem por isso, para que a gente possa perceber esse encaminhamento da revelação de Deus, e que, sem dúvida nenhuma, irá nos dar respaldo para viver a Missio Dei. Nós temos uma missão, nós temos uma mensagem, que não é mensagem a Garcia. Pastor, o que é isso? Entrou um elemento novo? Mensagem a Garcia é um conto que retrata uma história real, de um momento da história final do século XIX, na guerra hispano-americana, onde um soldado americano chamado Hovan foi chamado para entregar uma mensagem ao general Calixto Garcia, que estava escondido em Cuba. Nesse tempo, não era o tempo da contemporaneidade, em que Cuba, pelo menos o tempo do comunismo, em que Cuba era unido com
com a Rússia e tudo mais. Não, nesse tempo, quem dominava as ilhas no Caribe era a Espanha. E as ilhas viviam sob pressão espanhola. Então, houve uma guerra de libertação aí, hispano-americana, não é? Onde um soldado foi incumbido de entregar uma mensagem ao general Calixto Garcia. Então, essa mensagem, ela é usada nos tempos de hoje, até no mundo corporativo, para dizer assim, da mesma forma como o soldado Hovan, sem ter muita informação, fez todo o sacrifício, agiu com iniciativa, com responsabilidade, com capacidade de cumprir uma missão, cumprir tarefas, fez isso com dedicação, fez isso com eficiência, para encontrar um general que estava escondido. Nada foi dado mais de informação ao soldado Hovan para encontrar esse general, mas ele tinha uma mensagem, e a performance do soldado Hovan foi exatamente essa: você tem que fazer o que for possível, com toda a eficiência possível, para entregar essa mensagem. Nós também temos uma mensagem. Essa historinha só foi para a gente dar uma dica de que, por uma questão humana, um soldado fiel fez o que foi possível e o impossível, com o seu próprio sacrifício, sem ter muita informação, para entregar uma mensagem como lhe foi delegada pelos seus superiores. E nós fomos incumbidos pelo próprio Cristo. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Envio para quê? Para entregar a mensagem de salvação. Por muito menos, o soldado fez o que foi possível com toda a responsabilidade, com toda a iniciativa, com toda a dedicação, com toda a eficiência, às custas do seu próprio sacrifício, para entregar uma mensagem humana. E nós, que temos uma mensagem muito mais relevante do que esta, que nós nem sabemos o teor dessa mensagem a Garcia, mas nós não temos uma mensagem a Garcia, nós temos uma mensagem ao mundo, delegada pelo próprio Deus, pelo Deus Todo-Poderoso. Portanto, que isso seja para nós uma motivação, que seja um estímulo a mais, para que a gente esteja fazendo com destreza aquilo que o próprio Deus revelou para nós. Gente, nós temos uma mensagem. A missão nossa como vida não é cuidar da nossa família, em primeiro lugar, não é um fim. E esse silêncio é para, quem sabe, dar uma oportunidade para você ficar em expectativa. Como? Não é para cuidar da minha família, mas, em primeiro lugar, cuidar dessa mensagem que foi delegada pelo nosso próprio Deus, sabendo que Deus vai cuidar do restante. Nós temos o que fazer em relação à nossa família, sim, mas nossa missão principal é entregar àqueles que são nossos, em primeiro lugar, essa mensagem, que muitas vezes, pelo testemunho nós não entregamos, e nem pela palavra nós entregamos. Então, eu quero caminhar com você, nessas semanas, para dizer que, ao contrário do soldado Hovan, que não tinha informação nenhuma, só tinha uma incumbência, que nós temos, além da incumbência, nós temos recursos, nós temos a revelação de Deus ao nosso favor, não é? Para mostrar como viver a Missio Dei. Porque ninguém vai pregar a Missio Dei se não vive a Missio Dei. Ninguém pode pregar o Evangelho se não vive o Evangelho. Isso chama-se hipocrisia.
Isso soa para o mundo com aquela ideia de que faça o que eu fale, mas não faça o que eu faço. Mas não faça o que eu faço. Isso não pode soar para o mundo. Nós temos uma responsabilidade. Muito bem, vamos começar com o livro de Gênesis. Nós temos no livro de Gênesis, que faz parte desses primeiros 5 livros, chamado Pentateuco, composto por Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio, o início da revelação de Deus. O nome do livro é um nome dado pelos gregos, pela língua grega, Gênesis, que significa o início, o princípio. Mas o nome do livro em hebraico é no princípio, são as primeiras palavras do livro de Gênesis. Ali é o nome da palavra em hebraico, no princípio. E a palavra Gênesis significa exatamente isso, o princípio, não é? O Gênese, qual é a gênese de todas as coisas? Sabemos que a palavra Gênese significa o princípio, e é muito significativo quando nós entendemos que no livro de Gênesis, nós vemos o princípio da criação, o princípio do ser humano, o princípio da família, o princípio do pecado, o princípio do projeto de redenção, o princípio do povo escolhido para representar Deus diante de todo o mundo, tudo isso nós vemos no livro de Gênesis. Então o próprio significado da palavra já diz muito acerca do conteúdo do livro de Gênesis. Percebe? Então, gente, nós temos muita informação, é muita revelação de Deus. Ao contrário do soldado que citamos, que não tinha informação nenhuma acerca dessa mensagem, nós temos muita informação quando nós olhamos nesse primeiro livro. Um autor de um teólogo, são 3 teólogos que escrevem um livro, uma introdução ao Antigo Testamento, ele diz assim: um bom começo é meio caminho andado. Ele inclusive menciona que esse é um ditado grego. Tem um ditado grego, ele diz, que um bom começo é meio caminho andado. Eu acho que todos já ouviram, e muitos já ouviram essa expressão. A ideia aplica-se ao primeiro livro da Bíblia, a criação pela palavra divina, a rebelião da família humana, o julgamento e a graça da parte do Senhor da aliança, a eleição da família de Abraão e especialmente os descendentes de Jacó, para encarnar e transmitir a mensagem de salvação. Olha só, isso tem a ver com transmitir a mensagem de salvação através de todos esses temas que encontramos nas Escrituras. A criação da família, o primeiro evento do pecado humano, o projeto de redenção, a criação do povo que iria representar, e do meio desse povo iria sair aquele que redimiria todo o universo, não só o mundo que nós conhecemos, mas todo o universo, porque a salvação é uma salvação cósmica. Não nos esqueçamos que antes do pecado ser concebido pelo ser humano, já existia a rebelião nos céus. Então, essa criação do homem, Deus não sabia que o homem ia pecar? Sabia que ele ia pecar. Mas, do meio desse pecado, ele proporcionaria, através desse povo que ele escolheu, proporcionaria aquele que iria redimir não só o homem, não só a criação que nós conhecemos, mas redimir todo o cosmo, redimir todo o universo que nós não conhecemos. Veja que isso significa que a rebelião nos céus faz parte da resolução em Cristo Jesus. Então,
resumiria na pessoa de Jesus, aquele que redimiria todas as coisas. Tanto é que no final de Apocalipse, quem é lançado no fogo? Quem é lançado no lago de fogo? Anticristo e Satanás. Você percebe que a história da salvação não é só a salvação do ser humano. Olha só, gente, quanta informação nós temos. Olha só a importância do projeto de Deus para mim e para você. Então, nessas divisões do livro de Gênesis, que nós começamos a perceber muito disso. O livro de Gênesis, tentem gravar isto, tá bom? Não é difícil você entender que o livro de Gênesis, ele se divide basicamente em duas partes. Uma do capítulo 1 ao capítulo 11, que é chamada de prólogo primevo. Primevo tem a ver com as coisas do início, ou revelação geral. É a revelação geral, é a criação de todas as coisas, é o pecado sendo concebido, é Noé sendo representante de Deus, e a graça de Deus fazendo uma nova criação a partir de Noé. Então, isso daí é uma revelação geral, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, que tem a ver com a criação, com a queda do homem, com Noé e a nova criação, e que tem a ver também com o juízo de Deus, através de Noé, com a aliança a partir do dilúvio. Mas isso não é a revelação especial ainda, porque a revelação especial acontece a partir do capítulo 12. Se você abrir a sua Bíblia, que eu estimulo que você faça isso, no capítulo 12, nós vemos aí o início da revelação especial. A revelação especial tem a ver com Deus chamar um homem do meio do ser humano e fazer desse homem o seu povo, que através desse seu povo, ele se revelaria, através do relacionamento dele, Deus, com esse povo, ele revelaria todo um conteúdo, ele faria toda uma revelação de conteúdo para nós, para o ser humano. Capítulo 12, quando ele diz ali, o Senhor tinha a Abraão, o Senhor tinha dito a Abrão, né, primeiro, porque Abraão ele foi chamado depois como pai de muitas nações, depois da circuncisão ali. Deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. A revelação especial, gente, começa aí, porque é a partir desse momento é que nós começamos a perceber todo um conteúdo de história da família patriarcal. Abrão, depois nascendo Isaque, depois de Isaque nascendo Jacó e Esaú, e trazendo a partir de Jacó a linhagem de Deus, Jacó e os 12 filhos, entre eles José. Então todo o livro de Gênesis, ele tem tudo isso de conteúdo, não é só um conteúdo histórico, é um conteúdo revelatório. Gente, é diferente. Um conteúdo história é simplesmente para a gente conhecer como as coisas aconteceram, mas esse como as coisas aconteceram tem a ver com o relacionamento de Deus para com o ser humano. É Deus mostrando através desse relacionamento com Abrão, como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Qual foi a base do relacionamento de Deus ou do relacionamento de Abrão com Deus? Qual foi a base? Abra sua Bíblia em Hebreus no capítulo 11. Hebreus no capítulo 11,
nós vemos ali, que como Abraão foi colocado como um dos homens na galeria da fé. Exatamente. Então, nós vemos ali, capítulo 11, a partir do versículo 8, quando ele diz assim: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como um estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Gente, nós vemos na revelação inicial de Deus, na pessoa de Abraão, a base do nosso cristianismo. Qual é a base do nosso cristianismo? Se não essa palavrinha composta por duas letras: fé, confiança. Alguém viu Jesus ser crucificado aqui? Mas nós sabemos que pela fé Jesus morreu na cruz. Isso, se for pensar em termos racionais, mas nós somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus que Jesus é o nosso Salvador, é o Senhor da nossa vida. Ele morreu na cruz, Ele derramou o seu sangue como representante nosso, porque nós é que deveríamos estar lá. Então, a fé de Abraão respalda a nossa fé. Olha só, livro de Gênesis, primeiro elemento da revelação de Deus, e dizendo ali que a partir de Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. A minha família é abençoada através disso. A família tua é abençoada, a tua família é abençoada através de Abraão. Então, nós vemos isso, gente, no livro de Gênesis. Isso porque nós não tecemos nenhum comentário ali na revelação geral, ali naquele que nós chamamos de prólogo primevo, que vemos a criação de Deus. Deus precisaria ter criado mesmo, só Deus pôde criar todas as coisas como são, só Deus pode criar eu e você como somos, no nosso corpo, no nosso microcosmo. Ignoramos o macrocosmo, sim, ele é conhecido parcialmente, mas ignoramos o nosso microcosmo. O que o homem pode fazer? Além do que ele fez até agora, ele consegue driblar a morte? Só um fez isso. Só um fez isso. Então, nós vimos que a palavra criativa de Deus deu luz a todas as coisas. Gente, que coisa maravilhosa isso. Revelação de Deus diz isso. Isso começou a fazer sentido mais para mim depois que Jesus entrou no meu coração, porque até lá era uma coisa corriqueira, normal, comum, racional. Ninguém dá muita atenção para isso. Aliás, alguns até discordam do criacionismo e adotam o evolucionismo. Que você chegou a partir de um macaco. Gente, né? Olha, é o que costumam dizer, né? Precisa de muito mais fé para crer no evolucionismo do que crer no criacionismo. A queda do homem, a promessa de redenção. Olha, nós não estamos falando a partir do capítulo 12, nós estamos falando no prólogo primevo ainda, nós estamos falando de Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando a promessa de salvação e de redenção já começou a ser colocada ali, quando Deus disse
para a serpente, o quê? Que a sua cabeça seria esmagada pelos pés do descendente da mulher. Isso é a revelação apontando para Jesus Cristo, que a serpente teve a sua cabeça esmagada por Cristo Jesus. O final de Satanás já está decretado, já aconteceu a partir de Apocalipse capítulo 21, capítulo 20, 21, já aconteceu, que serão todos levados ou jogados no lago de fogo. Olha só quanta coisa nós vemos no livro de Gênesis, mesmo na primeira parte. E quando no livro de Gênesis, logo na primeira parte, lá na revelação geral, nós começamos a perceber o mal do homem, quando Deus prometeu destruir através do dilúvio todo o ser humano, porque lá no capítulo 6 diz, porque ele viu a malignidade no homem. Nós vemos isso no Paulo falando em Romanos 3, 23, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mas nós vemos a justiça de Deus sobre o mal, ali naquele momento de revelação geral, quando ele aplica o dilúvio e mata todo ser humano, com exceção daqueles que ele reservou e chamou para uma nova humanidade, para uma nova criação. E aí nós nos lembramos do que Paulo diz ali em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 27. O que diz ali? O que diz ali? Me ajudem aí. O que diz ali? Ninguém tem Bíblia, não? Vamos lá, estou esperando os irmãos me falarem. 2 Coríntios 5, 17. Isso, eu gosto muito da expressão de algumas traduções que diz, se alguém está em Cristo, nova criação é. Então, se alguém estava em Noé, seria uma nova criação, não espiritual, mas faria parte de uma nova criação em que os filhos de Noé iriam dar luz à nova humanidade, porque tudo mais havia sido morto, porque a malignidade avançava sobre o ser humano. Mas quem está em Cristo, ou seja, olhem só o link entre a nova criação exercida a partir de Noé, com a nova criação a partir de Cristo. Percebe isso? Gente, isso é informação demais da conta. Só Deus mesmo poderia ter revelado isso para nós, através desses escritos, através dessa realidade. É uma realidade histórica, mas não história da carochinha, é história real. E a graça de Deus? Deus pune, mas Deus é gracioso, porque Ele reservou uma família. Ele foi gracioso, porque Ele poderia ter acabado com toda a humanidade e acabou, não se fala mais nisso. Ele foi gracioso, assim como Ele foi gracioso comigo, me mostrando Cristo. O que o Espírito Santo fez na minha vida, e o que o Espírito Santo fez na sua vida, foi exatamente isso. Ele jogou luz, para que você visse Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo joga luz para que o ser humano olhe em Cristo Jesus como seu único Redentor, como seu único e suficiente Salvador. Gente, olha que link ali com Gênesis, na primeira parte do livro de Gênesis. E quando nós olhamos o livro de Gênesis e vemos ali a vida de Abraão, quando
pela graça de Deus, porque ele não tinha condições nenhuma, nem ele nem Sara, de terem um filho. Tanto é que Sara tinha até providenciado ali um outro jeito de ter um filho, não é? Através de Agar, como sendo ali uma serva de Sara. Mas não era através de Agar que Deus havia prometido uma descendência mesmo. Então Abraão e Sara, com o útero já amortecido, pôde dar luz, coisa de Deus, deu à luz a Isaque, esse filho que só pode ter vindo da mão de Deus, e foi esse filho que Deus requereu de Abraão. Abraão, pega o teu filho e oferece-o em holocausto. Hã? Como assim? Eu imagino que Abraão lutou muito naquela noite, porque na manhã seguinte, ele fez exatamente isso que Deus exigiu dele. Naquela noite ele deve ter lutado demais. Você acha que Abraão dormiu aquela noite? Nada, ele deve ter lutado demais da conta. Mas quem sabe ali, eu não sei, eu não estava lá evidentemente, nem eu nem você, mas talvez ele tivesse pensado assim: bom, se é desse filho que Deus vai me dar a descendência, então de alguma forma ele vai voltar, de alguma forma vai continuar sendo dele a descendência, porque não tinha outra. Mas isso exigiu fé de Abraão. Ele foi lá e ia imolar mesmo. Bom, se eu matar, alguma coisa vai acontecer. Ele nunca imaginaria que um anjo dissesse: Abraão, fica frio aí, calma aí, já percebi a tua fé e a tua confiança, e mostrou um substituto para a morte do filho de Abraão. Quem foi esse substituto quando ele olhou para trás? Um cordeiro. Isso diz alguma coisa para você? Isso diz alguma coisa para você? Jesus, o cordeiro sem defeito, Jesus apontando para Cristo. Gente, essa informação, Abraão não tinha, Isaque não tinha, Jacó não tinha, Isaías não tinha, Malaquias não tinha, mas eu e você temos. Nós temos essa informação. Além da informação, nós temos o quê? Uma experiência de termos sido substituídos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, olhando para esse momento de de Abraão. E o que diz em relação a Jacó? Quando lutou com Deus ali no Val do Jaboque, ele não abriu mão da presença de Deus. Não te largo, deixe-me embora, o anjo diz, que representava a presença de Deus. Deixe embora porque está amanhecendo. Não te largo enquanto você não me abençoar. Olha, que coisa. Isso, gente, nos leva a uma teologia do quê? De busca. Buscai o reino, o seu reino e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Gente, são links que precisamos fazer com Gênesis aqui. Então, o texto de Gênesis, o livro de Gênesis é rico demais em teologia, tem temas teológicos incríveis, que nos linkam com a teologia de Jesus Cristo na cruz. Os 3 personagens mais marcantes da revelação especial no livro de Gênesis é Abraão, Jacó e José. Não é mesmo? Os detalhes, nós precisamos gastar tempo ali, são 50 capítulos,
São 50 elementos de história, da revelação de Deus, história em que mostra o que? Mostra Deus se revelando ao seu povo, mostra Deus se revelando a Abraão, mostra Deus se revelando a Isaac, mostra Deus se revelando a Jacó, mostra Deus se revelando aos 12 filhos, mostra Deus se revelando a José, fazendo com que José vivesse todas aquelas experiências com os seus irmãos, de traição pelos próprios irmãos, jogando num poço, esperando a morte e depois vendendo para uma caravana de ismaelitas. Depois sendo vendido ali no Egito, e ele galgando aquela posição tão importante de servo de Potifar, que era o general comandante das forças de Faraó. Soberania de Deus, aquele desprezado pelos irmãos, Deus conduziu de maneira tão miraculosa, que foi vendido aos ismaelitas. Os caras foram lá e venderam, poderiam ter vendido para qualquer um, menos o general, o comandante de Faraó, sim ou não? Mas Deus trabalhou as coisas, porque Deus é quem soberanamente trabalha as nossas vidas, a minha vida e a tua vida, viu? Não existe sorte, não existe destino, existe soberania de Deus e direcionamento de Deus, isso existe, Aconteceu o que aconteceu ali naquela experiência da esposa de Potifar, que armou a coisa de tal forma que ele foi colocado na prisão, ficou cerca de 2 anos, 3 anos na prisão, e depois aconteceu que que o padeiro e o copeiro de Faraó foram parar na prisão ali, e ele conseguiu, pela ação de Deus, olha só Deus trabalhando, conseguiu que ele percebesse ou dissesse o significado dos sonhos deles, e depois um deles, o copeiro que foi recomposto, que segundo ao que José havia contado para ele, como interpretação do sonho, lembrou, eu tenho um cara lá, porque estava acontecendo algumas coisas em termos de sonho de Faraó. Gente, Deus trabalhando em tudo isso, olha só, Deus costurando a história, de tal formas que José fez o que fez ali no Egito, não é? Que nós vemos essa história aí, a partir do capítulo 27, aliás, a partir do capítulo 35 até o capítulo 50, a história de José, 35, 37, até o final, mostrando o quê? Que José foi guindado a ser o mais importante depois de Faraó, dentro da dinastia toda ali. Por quê? Porque Deus estava planejando, olha Deus costurando a história de novo, planejando que o povo tomasse corpo como povo lá no Egito. Então fez com que tudo aquilo acontecesse para que as 72 famílias fossem ali para o Egito, e durante 430 anos ali se formassem como um povo pronto, o povo de Deus formado, que começou Gênesis capítulo 12. Gente, tudo isso daqui nós vemos no livro de Gênesis. Então, nós temos bases importantes para viver a Missio Dei. O que nós queremos mais? É como se Deus estivesse dizendo assim para nós: o que você quer mais? O que você quer mais? Muito bem, eu quero partir para a conclusão, mostrando ali alguns temas teológicos que são encontrados em Gênesis e que se ligam
de maneira muito forte com o Novo Testamento e com a nossa vida cristã. Nós entendemos que somos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso nos dá uma identidade e um propósito. Sim ou não? Nós temos uma identidade. Eu sou Manuel Antônio da Silva, tenho um número de RG, tenho um número de CPF, mas isso todo mundo tem, até animalzinho já tem. Mas a minha identidade como criatura de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, sim, como o meu animalzinho não tem. Eu tenho, eu sou criado, você é criado, a imagem e semelhança de Deus, nós temos uma identidade, e que como homens naturais, nós não percebemos, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, com as suas características. Não convém agora a gente desenvolver isso, senão nós vamos entrar para uma outra, não vamos terminar isso aqui. Nós temos o quê? Uma identidade, e como crentes em Cristo Jesus, como chamados de Deus, nós temos um propósito, nós temos uma missão, que vai muito além de estudar, conseguir uma boa profissão, conseguir uma boa função, conseguir uma boa aposentadoria, tão comum no Brasil, criar os nossos filhos, morrer, e ir para o final. Não, nosso propósito é muito mais digno do que isso, e nós temos a dimensão dessa identidade, desse propósito. Além disso, nós reconhecemos que nossa condição de pecadores nos leva a buscar a graça. Nós somos pecadores, nós estamos afastados de Deus. Então, se Deus não me atingir, se Deus não me tirar do lodo, eu não vou conseguir sair dali, porque é a perfeita areia movediça. Quanto mais você se move, mais você afunda. E você só sai de uma areia movediça, todos conhecem isso, de assistir os filmes da vida. Só sai de uma areia movediça se alguém ajudar, se você tiver um ponto de apoio fixo, e esse nosso ponto de apoio é Cristo. E o fato de nós termos a perfeita consciência de que nós somos pecadores, é que nos leva a buscar a graça e a redenção em Cristo Jesus. Outra, assim como Israel foi liberto da escravidão, nós também somos chamados a viver na liberdade que Cristo oferece. Nós aprendemos sobre o sacrifício que nos ensina sobre o preço do amor verdadeiro e do compromisso, olhando até para o sacrifício de Isaac. Confiamos que Deus está no controle e nos ajuda a enfrentar os desafios da vida, principalmente quando olhamos a vida de José, e não só a vida de José, mas o que seria a vida de Abraão em Ur dos Caldeus até hoje. Não existiria Isaac, não existiria Jacó, não existiria os 12 filhos, não existiria o povo de Deus, não existiria Jesus, e estaríamos fritos em óleo. Mas Deus está no controle de tudo e de toda a nossa vida. E as dinâmicas familiares em Gênesis, que nos ensinam sobre a graça e o perdão. Nós vimos isso na vida de José mesmo, nós vimos isso na vida de Esaú e de Jacó, que começaram desejando a morte do outro, e depois que se encontraram, choraram um no ombro do outro. E o perdão de José em relação ao que os filhos, os irmãos fizeram para ele. Que consciência maravilhosa essa de José. Deus fez isso para preservar vocês. Deus fez isso pela graça. Então, nós vemos que as dinâmicas familiares que nós podemos ver no livro de Gênesis nos ensinam sobre graça e perdão. E tudo isso, gente, tudo isso que a gente pode resumir, fala o livro de Gênesis e nos ensina a viver a Missio Dei.
Vamos orar para que o Senhor nos torne mais conscientes ainda da nossa responsabilidade acerca dessa missão. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos, ó Deus, pela vida, pela nossa vida chamada, pela nossa vida perdoada, pela nossa vida salva, pela nossa vida ministerial, nossa vida como servo teu. Nada vale mais do que sermos usados pelo Senhor, naquilo em que se refere à nossa única razão de ser da nossa vida. Façamos, ó Deus, da nossa vida algo que mereça ser vivido, sendo servo teu, que mereça ser vivida, sendo servo teu. Pedimos, ó Deus, que consciência cada vez mais forte possamos ter, como igreja de Jesus, sobre quem somos. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Amém. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar.